Atma Vichara, por Sri Sadhu Om. Ao ouvirem a expressão auto-inquirição, Atma Vichara, as pessoas geralmente acham que seu significado é investigar dentro do eu, ou sobre o eu. Mas como fazer isso? Quem é que investiga dentro do eu? Ou quem é que investiga sobre o eu? O que a inquirição realmente significa? Essas questões surgem naturalmente, não é mesmo? Logo que ouvimos o termo Atma Vichara ou Brahma Vichara, muitos de nós, naturalmente, consideram que exista algum tipo de efulgência ou um poder sem forma dentro do nosso corpo e que nós vamos descobrir o que ele é, onde ele está e como ele é. Essa ideia não está correta, porque o eu real, Atman, não existe como um objeto a ser conhecido por nós que buscamos conhecê-lo. Como o eu real brilha como a verdadeira natureza daquele que tenta conhecê-lo. A auto-inquirição não significa investigar dentro de um objeto de segunda ou terceira pessoa. É a fim de nos fazer compreender, e isso desde o seu início, de Bhagavan Ramana chamou auto-inquirição. Quem sou eu? Assim, conduzindo nossa atenção diretamente para a primeira pessoa, nessa pergunta, quem sou eu? Eu sou denota o eu real? E que significa a auto-inquirição? Quem é que vai investigar dentro do eu real? Para quem é necessária essa inquirição? É para o eu real? Não. Como o eu real é sempre atingido, ou sempre puro, ou sempre liberto, e sempre abençoado, todo. Ele não fará nenhuma inquirição, nem precisa fazê-lo, tudo bem? Então é somente o ego que precisa fazer a inquirição. Esse ego pode conhecer o eu real? Como foi dito nos capítulos anteriores, esse ego é uma falsa aparência, não tendo existência própria. Ele é um insignificante e ínfimo sentimento de eu, que se aquieta e perde sua forma no sono profundo. Então, pode o eu real se tornar um objeto a ser conhecido pelo ego? Não. O ego não pode conhecer o eu real. Assim, quando se percebe que a autoinvestigação é desnecessária para o eu real e que o autoconhecimento é impossível para o ego, surgem as perguntas. Qual é, então, o método prático de fazer a autoinvestigação? Por que esse termo auto-inquirição é encontrado nas Escrituras? Não devemos examinar essas questões e descobrir? Então, vamos fazê-lo. Existe uma diferença entre o sentido no qual o termo inquirição é usado por Sri Bhagavan e o sentido no qual as Escrituras o usam. As Escrituras advogam a negociação dos 5 revestimentos, que são o corpo, o prana, as forças vitais e a respiração, a mente, o intelecto e escuridão da ignorância, como não eu, Net, mas é quem os negará e como? Se for a mente ou o intelecto, ela pode negar? Nas melhores hipóteses, somente o corpo físico, insenciente e o prana, que são os objetos percebidos por ela, além desses, como pode a mente negar a si mesma, sua própria forma? E quando ela não pode nem mesmo negar a si mesma, como pode negar os outros 2? Durante a prática da autoinvestigação, portanto, o que mais a mente pode fazer para permanecer como o eu real?
exceto repetir mentalmente: eu não sou este corpo, eu não sou este prana. A partir disso, fica claro que a inquirição não é um processo de uma coisa investigando sobre outra coisa. Por essa razão é que a inquirição quem sou eu, ensinada por Sri Bhagavan, deve ser entendida como significando autoatenção, isso é, a atenção voltada somente à primeira pessoa, o sentimento eu. A natureza da mente é sempre voltar-se para as outras coisas que ela não própria, pois é conhecer somente segunda e terceira pessoa. Dessa forma, a mente se volta como uma coisa. Significa que ela está aderindo, se apegando a esta coisa. A atenção em si é apego. Como a mente pensa sobre o corpo e o prana, embora com a intenção de decidir isto não sou eu, isto sou eu, tal atenção é somente um meio para se tornar apegada a eles, e não pode ser um meio de negá-los. Isso é o que qualquer verdadeiro aspirante experimenta em sua prática. Então, qual o segredo oculto nisso? Como, quer nós saibamos ou não, o eu real, que agora é erroneamente considerado por nós como sendo desconhecido, é verdadeiramente a nossa realidade, a própria natureza de nossa atenção. A atenção do Supremo Eu é em si mesma a graça, Anugranaha. Isso significa que qualquer coisa para a qual voltarmos nossa atenção, testemunhamos, observamos ou olhamos essa coisa, é nutrida e florescerá, sendo abençoada pela graça. Embora agora você possa pensar que é uma alma individual, como o poder da atenção do indivíduo não passa de um reflexo do poder conhecedor, Chakti, do eu real. Aquilo sobre o qual ele cai ou é fixado é nutrido pela graça e floresce mais e mais. Portanto, quanto maior o poder da atenção da mente for dirigido aos objetos de segunda e terceira pessoa, tanto mais a força cria bala para voltar-se para aqueles objetos, quanto a ignorância, o conhecimento dos 5 sentidos na forma de pensamentos sobre ele, crescerão e não diminuirão. Nós já dissemos que todos os nossos pensamentos não são nada mais do que atenção voltada para objetos de segunda e terceira pessoa. Consequentemente, quanto mais voltarmos para a mente, mais pensamentos, que são formas, objetos de segunda e terceira pessoa do mundo, se multiplicarão e serão alimentados. Isto é realmente um obstáculo. Quanto mais nossa atenção, o olhar da graça, Anugrahana Drishtitu, voltar-se para a mente, para sua natureza dispersiva e seu domínio crescerão. É por isso que é impossível para a mente negar qualquer coisa pensando: eu não sou isso, eu não sou isto, net. Por outro lado, se nossa atenção, a atenção do eu real, é direcionada somente para nós mesmos, apenas o conhecimento da nossa existência é nutrido. E como não é dada atenção à mente, ela é privada de sua força, do suporte, de nossa graça. Atma Vichara, por Sri Sadhu Om. Interessante como ele diz que nós, ao colocarmos a nossa atenção em um objeto, esse objeto cresce, expande, né? Principalmente aquilo que tem dentro de nós, no que diz respeito à atenção do objeto desejado, né? É como se ele dissesse assim: olha, tudo que vai aumentar
fazendo essa observação, é o seu desejo, né? Então, por isso que muita gente não atinge os objetivos, né? Porque ela se atém a observar o objeto, cria o apego e o desejo. E o desejo desenvolve. Nunca ela volta a atenção àquilo que realmente ela deveria fazer para conseguir aquilo que ela quer ter. E assim, desenvolvendo a atenção nas práticas, as práticas cresceriam e levariam ela ao objeto do desejo. Mas as pessoas fazem o contrário. Com esse incentivo da lei da atração, só estimula a visão do segundo e da terceira pessoa, que ele diz aqui, que são os objetos exteriores. Pessoas também, para essa mente humana, são objetos, não é assim? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.